Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast. Ao meu lado, como sempre, ele, Camilo Manfredi, tudo certo? Tudo certo. Tudo certinho, tudo ótimo? Ótimo. É isso aí, cara, sensacional. Antes de anunciarmos a nossa convidada de hoje, claro, né, vale relembrar o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify, qualquer tocador de podcast. Por favor, deixe aí o seu comentário, a sua curtida, compartilhe esse episódio aí com a sua família, lá no grupo do WhatsApp, no seu Facebook, enfim, compartilhe adoidado, é importante, né? Muito importante. Principalmente naquele grupo da família, que é chato, todo dia de manhã, aquela mensagem da tia, da avó, manda lá também o link e faz parte, tá bom? Vai ser um sucesso. Ser sucesso. Vai ser um Não, sucesso, isso eu tenho com dúvida, é melhor que aqueles gifs de bom dia, isso eu te garanto. Beleza? Bom, e hoje então vamos para a convidada. Camila, a gente está conseguindo se superar cada vez mais. Uma convidada sensacional. Eu até tenho alguns números aqui. Se você Quer? quiser que eu... Por favor, faça as honras. Aqui, né, da empresa, né, uma empresa gigante. E eu acho que quando a empresa é grande, ela tem muitas questões, muitos projetos, muitas... Então, estamos falando de uma empresa aqui que dá informações de 2021, ou seja, estamos em 2023 e as coisas avançaram. Então, em 2021, a empresa faturou 19,6 bilhões de dólares. Né? A empresa está em 4 países, né? Então, Brasil, Estados Unidos, México e Alemanha. Né? Então, tem mais de 10,7... Uma colinha aqui. 10,7 milhões de toneladas de químicos, mais de 8 mil profissionais. Caramba, gente. Então é muita coisa. É muita coisa. Imagina o desafio para comunicação, para marketing, para gerenciar tudo isso. Não, é muita coisa mesmo e ela vai ter que explicar aqui pra gente. Exato. É uma honra pra nós, então, né? Olha o tamanho aí. Então, senhoras e senhores, recebam hoje aqui a diretora corporativa de marketing e comunicação da Braskem? Da Braskem, Ana Laura. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre uma delícia contar um pouco dessa história que enche a gente de orgulho. Com certeza. E eu queria já, pra gente começar, quanta coisa, quanto número legal, número bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória profissional, pra gente entender onde começou toda essa sua trajetória, qual foi o seu primeiro contato com comunicação, com marketing, e esse mundo, né, totalmente doido aí. Bom, eu sou mineira, Opa! interior de Minas, e fiz administração, a gente estava falando sobre isso agora. Exato. Mas eu sempre soube que eu queria fazer marketing. Mas a minha cidade não tinha faculdade específica de marketing, então eu fiz primeiro administração e eu acho que foi uma ótima escolha. E eu já emendei com a pós aqui na SPM em São Paulo. Então, eu vim para São Paulo com 21 anos, emendei a pós na SPM em marketing. Eu já sabia que era isso que eu queria. E aí, o meu primeiro emprego foi no antigo Banco Real, na área de cartões de crédito do Banco Real, na parte de ativação de cartão. Então, era bem a parte de divulgação, incentivo de uso do cartão de crédito. Perfeito. Fiquei 2 anos lá, e aí um professor meu da SPM comentou que tinha uma oportunidade numa petroquímica. Eu falei, petroquímica, né? Tão estranho, tão B2B, uma pessoa de marketing. Então, eu falei, bom, vou lá. E me encantei. Sim, caramba. E a paixão veio desse... Eu era uma analista ainda, né? Uma analista júnior, pleno, na época. E entrei na empresa e fiquei encantada exatamente por descobrir que o B2B está presente em tudo. Geralmente, o pessoal de marketing quer ir para B2C, né? Consumo, né? Público, consumo. E como a Braskem faz químicos, insumos básicos e plásticos, a gente está presente em absolutamente todos os setores. Verdade. As nossas áreas de negócio se dividem em agro, construção civil, embalagens. Então, você tem a oportunidade de analisar e ver o impacto do que você produz em todos os setores. É verdade. Isso é fascinante. E eu fiquei 4 anos nessa empresa, era uma empresa menor, chamava Poli Brasil. E aí eu fui chamada para ir para o mercado de telecom, teve aquele boom de telecomunicações. Sim. Verdade. E na época eu fui discutir com o meu chefe, então eu falei para ele, cheguei na sala e falei, tem uma coisa para falar com você e tal. E ele me ajudou a analisar a proposta. Aí ele falou, não, realmente é muito boa, a empresa aqui ainda é pequena, né? Tinha só 3 fábricas. Imagina, hoje a Braskem tem 41 fábricas. Imagina 3, fabricava só polipropileno, era uma empresa muito menor. Ele falou, não tem perspectiva da área de marketing crescer tanto assim. Né? Eu já era uma coordenadora nisso, depois de 4 anos. Tá. E aí eu fui para o mercado de telecom. Era uma startup que ia passar fibra ótica no Brasil, que não se solidificou. E aí eu fui chamada para ir para agências de branding, desenvolver marcas, e depois uma agência de marketing internacional. Então, eu fiquei 4 anos entre a telecom e essas agências de marketing. E foi muito legal ir para as agências, porque você senta do outro lado da mesa, vira fornecedor por um tempo, né? E 4 anos depois, e aí quando era agente de marketing internacional, eu ficava muito fora do Brasil, muito tempo fora, e isso, né, com a vida pessoal impactava bastante. E aí esse antigo chefe meu me chamou e falou, você voltaria para a petroquímica? Eu
Voltaria. Voltaria. Uhum. Não, porque a gente vai ter um processo de fusão, de consolidação, vai aumentar, as empresas vão ser fundidas. Sim. E aí a gente vai ter uma área de marketing maior, faz sentido você estar de volta. Então, 4 anos depois eu voltei. Então, comunicação já estava... Bruto e líquido o tempo. Quando me pergunta o tempo de Braskem, eu falo bruto ou líquido, né? Porque eu tenho 4 anos e meio que desconta. A comunicação já estava dentro do marketing ou ainda não? Não. Ainda não. Esse movimento foi bem recente. Tá. E aí eu voltei para a área de marketing e aí foi o processo, a petroquímica no Brasil foi um processo de consolidação de empresas, né? Então a Braskem hoje é o resultado de 16 empresas. Uma dessas era essa primeira empresa a qual eu trabalhei. Perfeito. Então, e aí nos 5 anos que se seguiram, eu passei em 4 anos e meio, eu passei por 5 fusões, 5 compras. Então as empresas foram sendo compradas e solidificadas até virar Braskem. Tá. Então, eu estou como a marca Braskem dentro da Braskem desde 2010, mas a gente conta o tempo, todo mundo que veio, né, dessas solidificações, dessas consolidações, a gente conta o tempo de carreira. Então, tem pessoas fazendo 40 anos de empresa, 50 anos de empresa, e a Braskem tem 22 anos. Então, a gente conta a trajetória profissional de cada um. Perfeito. E aí, eu vim para a Braskem. Então, nessa minha trajetória, eu sempre migrei entre a área de marketing e comunicação. Quando eu vim para a Braskem, eu assumi a gerência de comunicação. E em 2013 eu fui para de marketing. Em 2019 a gente teve uma mudança estrutural grande na empresa. A maneira da empresa se organizar, se dividir como um todo. E a gente viu, né, os líderes viram a necessidade de unir a área de marketing e comunicação por acreditar que não tem mais não existe barreira mais entre comunicação interna e externa. O que você faz, você tem que fazer numa visão 360 e não segmentado. Então, hoje eu sou responsável por todas as atividades de marketing e comunicação, seja branding, publicidade, patrocínios, conteúdo, canais internos e canais externos. E globalmente, em todos os países. Então, os países que você falou são onde nós temos fábricas, Perfeito. Mas a gente tem escritórios também em vários países, né? Inclusive na Ásia, em Singapura. Então, alguns materiais a gente tem também que fazer para a Ásia. Não, sensacional. E uma empresa desse tamanho, desse segmento, e aí até seria legal a gente saber, entender da sua parte, né, ter essa visão, essa perspectiva, de tentar entender como é que é essa visão de comunicação e marketing unidos ali, gerenciando todas essas etapas, essa transformação que você comentou há pouco. Como que foi tudo isso, gerenciar, né, e estar à frente de tudo isso, assim? Eu adoro, né? Para mim é super divertido, é exatamente o que eu gosto de fazer, é o que eu fiz a minha vida inteira. Então, o que eu precisei fazer nesse momento, em 2019, foi analisar o perfil das pessoas, né? Certo. Porque eu precisava de um profissional que olhasse... Porque antes as pessoas trabalhavam em caixinha. Um cuidava só de patrocínio, o outro cuidava só de comunicação interna, o outro cuidava só de branding, né? Então, eu precisei olhar quem tinha as habilidades ali para uma visão mais ampla. Uhum. E lembrando que a Braskem é uma empresa de engenheiros. Sim. Né? São engenheiros químicos, engenheiros de materiais. Então, as áreas, nem sempre elas têm o olhar do potencial de comunicação que algum projeto tenha. Eu preciso que a minha equipe esteja mais inserida nas áreas e ver todo o potencial. Às vezes tem informações super valiosas, coisas muito importantes para a gente comunicar e que às vezes a área não percebe o total valor daquilo por uma falta de visão técnica de comunicação. É verdade. Então, nesse modelo, como eu tenho as pessoas atendendo as áreas específicas, elas se inserem na estratégia de cada área e conseguem tirar o melhor proveito. E a área precisa falar com uma pessoa só. Então, aquela pessoa da área de marketing e comunicação olha todo o potencial. Então, tem um projeto novo. Esse projeto, como é que ele vai ser comunicado internamente, externamente? Sim. Se ele tem potencial para mídias sociais, se a gente gera um conteúdo por LinkedIn, se faz um patrocínio, se precisa criar uma marca, como a gente estava comentando das spin-offs que houveram, que aconteceram o ano passado na Braskem. Então, desde o início da estratégia, quando começa a falar de uma possível nova empresa, ele já envolve a minha área, para a gente entender toda a trajetória. Porque você não faz só o logo, você cria toda a estratégia, o manifesto daquela marca, a plataforma, de como ela vai se posicionar, quem são os stakeholders, até você chegar no processo final, que é a criação da marca e da identidade visual. Bom, perfeito, né? Muito legal isso, Camila, a gente acompanhar, né? Porque, de fato, sem dúvida, é muito importante para a gente. Várias trocas que a gente tem diariamente aqui nas entrevistas. E é bacana entender, porque a tendência é essa, né? Cada vez as áreas ficarem mais unidas e aí você ter uma visão 360 da coisa, né? Acho que isso faz muito sentido, principalmente para as empresas que trabalham com esse modelo. E é muito legal ouvir isso de você, por isso que eu já comecei aqui perguntando, é claro. Mas eu queria também ouvir de você essa parte de desafios. Porque, com certeza, mudou muita coisa lá do início até os tempos de hoje. E eu queria que você falasse sobre essa transição, do que você enxerga que teve essa maior alteração no estilo de moldar mesmo aquela comunicação, de um planejamento estratégico e tudo mais. O desafio hoje, para mim, é a audiência, né? Você chamar atenção
da audiência, seja ela interna ou externa. O volume de informações que existem hoje, né, os formatos e volume, muito grande, né? faz com que as pessoas fiquem... Aonde eu acho qual informação? Onde ela está? Né? E o que eu sigo, o que eu escuto, o que eu acompanho. E muitas pessoas, engraçado, me perguntam, como que você se atualiza? Onde você... que jornal você lê? Que podcast você escuta? Sim. E realmente uma avalanche de informação. Isso vale tanto para a comunicação interna como para a comunicação externa. Então, quanto mais otimizados os processos e mais canais únicos você tem, melhor, porque você concentra aquela informação ali. Então, internamente, o movimento que a gente fez foi uma migração de vários canais que a gente tinha para uma concentração no workplace. Então, hoje a gente tem o workplace globalmente, ele facilita muito, porque ele já traduz muitas coisas. Como a gente trabalha o tempo todo em quatro línguas, né? Quanto mais dinâmico for essa tradução, essa disseminação de informação, sem precisar muitas etapas, melhor para a gente. Então, o workplace nos ajuda muito. A gente tem outros canais de suporte interno, mas ele é o grande hub onde a gente consegue, até as lives que a gente faz tudo lá dentro, a gente tenta colocar o máximo de informação no mesmo canal. Então, internamente, a gente concentra. Externamente, eu costumo brincar que o plano de mídia que eu fazia 5 anos atrás, posso jogar no lixo, né? Não serve, é totalmente diferente a estratégia que a gente tem de mídia hoje. Por ser uma empresa B2B, a gente estava conversando também, grandes campanhas não me resolvem, né, com grandes filmes, grandes títulos. Eu sempre preciso aterrissar, eu preciso explicar o que a gente faz. Sim. Não é apenas, às vezes, alguma campanha institucional mais emocional, né, mais inspiracional, você consegue fazer apenas com filmes e sem um conteúdo atrelando, né, conectando com o negócio em si. Mas o institucional mudou muito de uns anos para cá. A gente tinha uma comunicação mais inspiracional. Sim. E a gente veio trazendo, e não só nós, né? Você vê todas as grandes empresas. Dificilmente você vê uma campanha puramente inspiracional. Ela sempre está atrelada a um compromisso de ESG ou aos produtos, ou o que ela entrega de fato para a sociedade. Perfeito. Você vê algumas campanhas celebrativas, sim. Né, de datas e tal, mas fora isso, antes você tinha aquelas campanhas maravilhosas, depois você falava, nem sei o que essa empresa produz, mas a campanha é linda. Sim. Exatamente. O que a sociedade, o que todos os stakeholders cobram muito das empresas hoje é assim, o que você faz para além do produto que você fabrica. Como você fabrica isso? Qual a relação com as comunidades que estão em torno das suas fábricas? O que você devolve para a sociedade uma vez que você produz ali? Então, o tempo todo na nossa comunicação, a gente precisa mostrar isso de forma muito clara. E em 2018, a gente lançou os nossos compromissos de ESG, que a gente dividiu em 7 dimensões. Então, eles hoje são o nosso grande orientador dos drives do que comunicar e como comunicar, porque a empresa interna se volta para atingir esses objetivos. Não, perfeito. E eu imagino até que tenha uma preocupação, até mesmo não só com a audiência, mas com a sociedade também, né? O que volta para a comunidade, até por aquilo que vocês produzem, tem sempre aquela preocupação. Não sei se chega essa demanda de, olha, precisamos ficar preocupados com isso, ou talvez tenha alguma pessoa já cobrando a gente sobre esse detalhe. Tem muito disso? Muito, né? Nós somos uma empresa que faz produtos químicos e plástico. O grande vilão, né, que a sociedade elegeu como vilão, é muito plástico. Tanto que a gente tem faz parte da nossa estratégia, nosso planejamento estratégico de comunicação, um dos nossos orientadores é um mapa de stakeholders que a gente desenvolveu. Para cada stakeholder, qual é o cenário que ele está em relação à Braskem, qual é o papel que a Braskem tem em relação àquele stakeholder e quais são as 2 respostas que a gente quer construir com ele todas as vezes que a gente tem ponto de contato de comunicação. Porque se você não ficar claro o que você quer construir de percepção com cada um, como é uma empresa muito grande, fabrica muita coisa, cada hora você passa uma mensagem. E aí você não constrói imagem nenhuma. Exato. Então, esse mapa de stakeholders é o nosso orientador. E com a sociedade, por exemplo, que é o ponto que você trouxe, não é construir a marca Braskem. Porque a marca é muito longe. Ninguém vai comprar uma garrafinha de água porque o plástico foi da Braskem. Verdade. A gente não mexe na opção de consumo do consumidor final. A não ser quando a gente vai para o plástico verde, que é de fonte renovável, o plástico reciclado, que a gente tem o I'm Green e o Renew, que eu falo daqui a pouco deles. E daí você tem um apelo de sustentabilidade que você pode ali influenciar na compra final do produto. Mas no comum, não. Você não vai comprar um tubo porque é feito de PVC da Braskem, né? Você compra pela marca, pela credibilidade do transformador do tubo. Sim. Mas o que a gente trabalha com a sociedade, as 2 respostas que a gente quer construir com eles o plástico é importante na minha vida e eu tenho uma atuação fundamental no ciclo de vida do plástico. A gente quer trazer para a sociedade a importância do consumo consciente e do descarte correto. Não tem economia circular que feche se na parcela que está com a sociedade também não atuar de forma correta. Verdade. A economia circular ela começa com a indústria, ao extrair a matéria-prima, produzir
de forma sustentável e entregar para toda a cadeia da melhor forma possível. Sim. A partir do momento que o consumidor compra aquele produto, é poder dele. Quando você compra um iogurte, você não compra só o iogurte. Você compra o iogurte e o potinho. O potinho Sim. é a sua responsabilidade. Exato. E as pessoas têm ideia, não, eu tomo o iogurte, aquele potinho ele tem que desaparecer. Eu não tenho responsabilidade sobre ele não vai desaparecer. Então você tem Aquele material é seu, né? consumir. Até o fim. Então, se você consome Verdade. muito iogurte, compra o pote grande, não compra o pequenininho. Você vai gastar muito mais plástico em vários pequenininhos. Claro. Se a sua família consome, compra o maior. Sim. Então, na hora do consumir, como que você consome de forma mais consciente possível. E ao descartar, higienizar o mínimo possível, sem gastar muita água e sabão, porque senão, né, o impacto também é tem um grande. impacto. E descartar corretamente para que ele seja reciclado. Essa é a fatia que está com a sociedade. E toda a comunicação nossa, a gente insere na sociedade tentando despertar consumo consciente e descarte correto. E aí, depois que ele descarta, tem o poder público que faz a coleta, só o poder público pode fazer a coleta, né, nas residências. E aí, depois a gente volta nessa cadeia incentivando a reciclagem. Tá. Com tecnologia, com parcerias, com cooperativas, desenvolvendo e incentivando que a reciclagem ocorra da melhor maneira. E desenvolvendo novas tecnologias de reciclagem, que não só a mecânica, mas também a reciclagem química. Perfeito. E, Ana, é muito... Assim, eu tenho uma curiosidade para entender quais são as fontes de informação que vocês usam, que vocês precisam, se é imprensa, redes sociais, os próprios clientes direto, quais são as principais fontes de informações para vocês poderem entender se as ações elas estão realmente surtindo o efeito que vocês querem para todo o planejamento? Eu tenho dentro da minha equipe um núcleo, né, de uma das gerências, que tem a parte de planejamento e business intelligence. Então, tem uma pessoa de data e eles trabalham muito juntos, estão na mesma gerência. Então, o planejamento ele fica o tempo todo olhando a jornada de marca da Braskem, aonde a gente quer ir, baseada em algumas ferramentas, o mapa de stakeholder é uma delas, e buscando essas soluções, comparando com os peers globais, as outras empresas, o que elas estão fazendo, quais são os espaços, quais são os territórios que a gente quer ocupar. E a pessoa de BI, ela traz todos os dados. A gente compra diversas ferramentas, nós temos desde 2010 uma pesquisa anual de reputação que a gente faz com todos os stakeholders em todos os países. Essa pesquisa é um grande balizador para a gente, porque como a gente tem esse histórico, né, em momentos de crise, momentos de alta, a gente consegue ver o que impacta mais em cada stakeholder, o que é valor para eles nessa relação com a Braskem ao longo do tempo. Isso me ajuda muito como uma régua balizadora para onde a gente está indo. Mas, além disso, a gente tem diversos softwares que a gente compra, não só para entender os dados de mercado, mas também para comprar melhor mídia, para comprar mídia programática melhor, que é o que eu estava comentando, que o planejamento de mídia que você fazia o ano passado, que você olhava Ibope, inserções, jornais e TVs, hoje é muito pequeno em relação a toda a estratégia digital que a gente tem. Perfeito. E essa área nos ajuda a comprar melhor essa mídia programática e aí ter essa fonte aonde estão as pessoas com as quais eu quero conversar. E o que eu preciso conversar com elas, uma estratégia. Então, antes, quando eu tinha uma campanha, eu fazia um grande filme, 2, 3 anúncios, e com isso eu trabalhava em todas as mídias. Isso não funciona mais. Perfeito. Então, a gente pega uma narrativa de uma campanha e divide ela em vários pequenos filmes, por exemplo, ou formatos diferentes de comunicação. Então, às vezes, a gente trabalha um nicho muito específico com a academia. A gente lançou um centro de tecnologia no Rio Grande do Sul há 2 meses. A gente fatiou muito essa comunicação. Então, assim, para o povo, para o cidadão gaúcho, era um motivo de orgulho ter um centro de tecnologia. Então, toda a comunicação feita na região do Sul foi direcionada para o orgulho das pessoas de terem um centro de tecnologia e inovação daquele porte no Rio Grande do Sul. Para a academia, olha o tipo de entrega de tecnologia que essa empresa pode fazer de análise de produtos e ajudar na inovação das empresas. Para os integrantes dentro da Braskem, o orgulho de fazer parte ou de ter desenvolvido e trabalhar naquela empresa. Então, você pega cada stakeholder e você trabalha a comunicação, a mensagem que você quer passar dentro de um mesmo conteúdo. Perfeito. Então, sensacional. E aí, já aproveitando esse gancho, a gente fala bastante aqui também, quando a gente fala de comunicação, de marketing, muitas pessoas ficam presas, né, à estratégia, mas esquecem dos indicadores, dos números, que a gente se afasta um pouquinho dessa parte, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância justamente dos indicadores, dos números, num planejamento, como isso ajuda também a prever ali em qual campanha você deve, né, forçar um pouquinho ali, ou recuar e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouquinho, com essa carreira gigantesca, maravilhosa, queria que você falasse um pouquinho da importância
importância dos números e dos indicadores. Os números são importantes para todo mundo. Claro. Mas para o B2B, no qual não mexe na gôndola, eu posso fazer a campanha mais milionária do mundo. Eu não vou vender mais polipropileno, polietileno. Não é isso que faz a gente vender mais. A gente gera reputação, colchão de reputação, a gente gera licença social para operar, a gente gera goodwill com a marca, de querer que aquela marca se desenvolva, esteja presente, ter orgulho de uma marca brasileira, que é uma multinacional. Então, você gera valores intangíveis. Eu não mexo o ponteiro de vendas. Então, aí é mais difícil ainda eu mostrar esses números, tá? Mas a gente consegue, nessas pesquisas que a gente faz e nesses indicadores, nessa teia que a gente tem construído de BI, a gente consegue mostrar uma ação que eu faça, como que eu cresço de percepção. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Para ficar mais tangível. Nos últimos 2 anos, a gente tem trabalhado uma estratégia muito grande com a sociedade. A gente migrou a nossa plataforma de patrocínios, que era patrocínios mais intelectuais, vamos dizer, patrocínios para um público que incentivava o olhar para o futuro, um olhar de novas dimensões, para patrocínios mais práticos de vivência do consumo consciente e descarte correto. A gente viu a necessidade de fazer isso, porque hoje a gente produz um plástico feito de resina reciclada, que a gente chama de Winil, que é o PCR, é o plástico pós-consumo. Então, a gente vende lá os nossos plásticos feitos de resina virgem, tem um plástico feito de cana-de-açúcar, que é o Army Green, que é feito de fonte renovável, e a gente tem o plástico reciclado. Esse plástico reciclado é um dos desafios, uma das metas de ESG que a gente tem, é até 2025 fazer 300 mil toneladas dele, até 2030 1 milhão de toneladas. 2025 é depois de amanhã. E hoje do jeito a gente que passa. fabrica menos de 100 mil toneladas. Então, a gente tem um desafio grande num curto espaço de tempo. Sim. E um dos obstáculos, ou uma das dificuldades que a gente precisa, é o acesso ao lixo de qualidade. Como o lixo, as pessoas não descartam corretamente, não tem uma coleta seletiva adequada, o lixo chega muito contaminado. E muitas vezes você não pode usar aquele resíduo pela contaminação que ele tem. Então, a gente entendeu, como marketing, que a gente podia contribuir nesta parcela de educação ambiental. Então, a gente migrou a nossa plataforma de patrocínios mais intelectuais, para patrocínios mais práticos, ligados direto à sociedade. Só que falar sobre isso com a sociedade é chato, né? Porque se eu chegar para a pessoa e falar, pô, você tem que consumir consciente, você tem que descartar, parece que é punitivo, parece que eu estou colocando no colo deles uma responsabilidade. E não é essa a intenção de forma nenhuma. O que a gente quer é convidá-los para participar dessa economia circular, que com pequenas mudanças de hábito no dia a dia, ele faz uma grande diferença no final. As pessoas não acreditam, elas falam, eu vou descartar, depois vai misturar tudo mesmo e tal. Acredite que quando você separa, você ajuda muito na coleta seletiva. Isso faz muita diferença na hora que chega nas cooperativas. E é isso que a gente quer passar para a sociedade. Então, para fazer campanhas assim, ficaria chato. A gente estudou em que momentos as pessoas estariam abertas a receber essa mensagem. Legal. E a gente viu que em momentos de lazer, as pessoas estão muito... Onde elas consomem, elas estão muito mais abertas. No South by Southwest desse ano, teve a palestra do presidente da Disney. E ele falou uma coisa que eu falei... Validou a estratégia que a gente já definiu. Concordo plenamente. Ele falou, por que na Disney é tão mágico? Por que todo mundo que já foi fala, porque quando eu fui à Disney com meus filhos, ou as crianças lembram depois... Sempre é case, né? É case para tudo. Ele falou, em momentos mágicos de magia, você estabelece conexão com pessoas e com marcas que são inesquecíveis. É verdade. E aí, aonde existem esses momentos de magia? E foi exatamente esse pensamento que a gente usou para fazer a nossa estratégia. Então, quando ele falou, eu falei, acho que você tem razão. Acho que você sabe o que você está falando. A gente definiu 3 locais. Eventos musicais, parques e praias. Tá. Então, vocês veem... São momentos de lazer, né? Momentos de lazer que consomem plástico. Verdade. Porque você precisa da água, do copo, né? Do embalagem de salgadinho, o que for. Para se alimentar e para se hidratar, e você tem que descartar em algum lugar. E, obviamente, numa praia, num parque ou num evento musical, não deve ser descartado no lugar errado. E se você faz aquilo de forma correta nesse ambiente, você leva esse hábito para sua casa depois. E como é que eu incentivo essas pessoas a fazerem isso? Então, nos eventos musicais, o ano passado, a gente já fez o Lollapalooza, o Pop Load e o Rock in Rio. Esse ano, a gente fez o Lollapalooza de novo e vamos estar no Detal. E aí, o que a gente faz? À medida que eles descartam nos nossos estandes o plástico, eles ganham pontos e trocam por brindes legais feitos de plástico. Então, a ideia é, uma vez que eu descarto corretamente o plástico, ele volta para mim como uma coisa legal. E ele é uma troca positiva, né? Positiva. E agora, no Detal, a gente está tendo um grande desafio, que é fazer os copos retornáveis. Pela primeira vez,
um evento deste porte, são 100 mil pessoas por dia. Gigantesco. Todos os copos serão retornáveis. Então, a gente fez um trabalho grande com a Heineken, Coca e Red Bull, que vão usar os copos junto com o pessoal do Detal, do Grupo Dreamers. E as pessoas, ao comprarem sua primeira bebida, ela compra junto um copo. Se na hora dela comprar a segunda, terceira bebida, ela levar o copo dela, de novo o mesmo copo, ela paga menos. Tem um desconto, né? Bebida. Exatamente. E a Braskem vai ser a empresa que vai dar o tirante que pendura o copo. É a única que vai dar. Então, ele tem que ir até o nosso stand para pegar o tirante, porque ninguém quer ficar com aquele copo o dia inteiro. É verdade. O tirante é aquele cordão, né? Sim. O nome técnico é tirante. Sim. A hora que ele vai no nosso stand, a gente coloca um número no copo dele e atrela o CPF dele. Então, seu copo, seu CPF. Sim. A cada 1 hora, se você voltar no stand e falar, eu continuo com o mesmo copo, tá aqui, você ganha um brinde. Você rola uma roleta e ganha brindes, que são brindes bem legais, até brindes bem premiums. Então, a cada 1 hora, se você continuar com o seu copo, você tem a possibilidade de ganhar brindes legais. Que legal. E aí, esses brindes na roleta? Na roleta. A roleta tem desde brindes mais simples até brindes bem bons. Eu não vou falar agora porque alguns são surpresas. Claro, não vamos dar spoiler. PlayStation Não seria um PlayStation, pós sensacional. Não chega PlayStation, seria mas bom são dia e coisas companhia, legais. sabe? Você coloca e fica torcendo. PlayStation. É verdade, é verdade. Então, quem descartar os resíduos plásticos, outros resíduos plásticos, vai ganhar brindes. E quem ficar com o copo mais tempo, quanto mais tempo você ficar com o seu copo, mostrando que é aquele copo que está com você desde o começo, você também ganha. E aí você precisa voltar lá, a cada comprovar a cada uma hora. A cada hora você pode voltar no stand. Está lá, passei e tal. O nosso stand vai estar super bem localizado, é facinho voltar. Volta lá e fala, continua com o mesmo copo. Gira a roleta, paga e tá o brinde. Alguma coisa você ganha, todas as vezes. Não, sensacional. Que legal, né? Muito legal. E aí isso fez com que a gente... E o parque, isso em eventos musicais, e nos parques a gente começou pelo Parque do Ibirapuera. A gente já começou pelo maior, né? Só. Então, a gente está há 1 ano já. Todo o resíduo do Parque do Ibirapuera é tratado pela Braskem. Quando eu falo todo resíduo, isso inclui coco, isso inclui galhos de árvore, tudo que é resíduo dentro do parque. Todo o orgânico, o reciclável e os cocos e galhos. Então, o parque contrata uma empresa responsável pela triagem e destinação correta. E nós patrocinamos todas as lixeiras. Temos uma central de triagem nossa dentro do parque. Então, tudo que é gesado leva para essa central, tem os containers que são divididos ali mesmo e já vão para a destinação correta das cooperativas. Bacana. E já tem 1 ano e 1 mês que a gente está com esse patrocínio no parque, a gente já coletou 112 toneladas de resíduos, sendo dessas 112, 56 toneladas de plástico. Deixaram de ir para aterros. O Parque do Ibirapuera tem como objetivo ser aterro zero até final de 2025. E com a nossa parceria, eles vão atingir isso antes do prazo. Não, o parque evoluiu demais. Eu frequento o Parque do Ibirapuera e pós-privatização, o parque evoluiu de um jeito... Está muito legal. Com o incentivo das marcas, né? Das empresas. Tem diversas marcas presentes. Sim. E, assim, a infraestrutura, né? Os banheiros são muito melhores, restaurantes legais. O parque está muito vivo, assim, está muito agradável. É verdade. E nós temos mais de 500 lixeiras espalhadas pelo parque e pontos de coleta e máquinas de cashback. Então, se você descarta o plástico na máquina, você ganha pontos para trocar por algum consumo no parque, ou você pode destinar para instituições de caridade. Muito bacana. E, Ana, vocês veem também as diferentes gerações com consciência diferente? E eu pergunto isso porque eu tenho uma filha de 4 anos e ela, com 4 anos, ela já me fala, não pode jogar lixo pela janela, não pode jogar o lixo lá no meu apartamento no lugar incorreto. Então, ela tem, com 4 anos, uma consciência que eu, com 4 anos, não tinha, estava longe disso. Não, com certeza. Camilo, então, essa é a nossa grande esperança. né? Que a gente não precise fazer ações como essa daqui a 20, 30 anos. Que essa nova geração que está vindo já vem com esse chip, já vem com esse DNA. Já entenda que, por exemplo, a gente tem um exemplo muito clássico que é no Japão. No Japão não se fala sobre lixo. Porque não precisa falar. Sim, da mesma forma que as pessoas tomam banho e escovam os dentes, elas descartam corretamente o lixo. Faz parte. Não é assunto, não é pauta. Porque não existe outra opção. Sim. Não tem lixeiras na rua. O seu lixo é sua responsabilidade. O lixo é seu, né? Você guarda. Quando chegar na sua casa, você descarta corretamente. Não tem essa discussão. Sim, é estrutural. Então, a gente gostaria muito que daqui a alguns anos, essa geração, isso não seja mais pauta. Eu não precise ter ações como essa, porque já vai fazer parte da vida da pessoa. Mas hoje, ainda, talvez por essa diferença de gerações, mesmo os países muito desenvolvidos, eu fiz um curso na Suécia há uns 4, 5 anos. E na porta dos supermercados de Estocolmo, todos tinham máquina de cashback. Então, as pessoas chegavam com as suas sacolas retornáveis,
cheia de resíduos. Sim. Descartavam antes de fazer suas compras, ganhavam um cupom e já gastavam ali no supermercado. Mas mesmo em países desenvolvidos, onde a reciclagem chega a 99%, 95%, 99%, existe a cultura do cashback. Sim. As pessoas precisam ter estímulos para que aquele hábito realmente aconteça. Então, é intrínseco ao ser humano ele ter um estímulo, ele ter certeza de que aquilo vai ser reciclado. E é esse nosso pequeno desafio que a gente tem. Imagina. Tanto que no Brasil, só 18% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva. Vocês imaginam o tamanho do nosso desafio. É muito grande. Não, é muito grande mesmo. E parando para pensar, é até legal também ter essa ideia de motivar e mostrar para as pessoas em momentos de lazer a importância do descarte e como isso impacta também. Porque depois que você para pensar que aquilo é responsabilidade minha, então comprou um iogurte, aquilo é responsabilidade minha também. Sem dúvida. Então quando você começa a ter esse tipo de pensamento, você fala, às vezes não parei para pensar nisso, agora talvez faça mais sentido e tudo mais. É tão fácil, Gabriel. Assim, depois que você adquire, por exemplo, eu tenho há anos, uns 10, tudo bem, eu trabalho na indústria, então para mim no meu banheiro tem 2 lixeiras. Sim. Tem a lixeira de resíduo e tem a lixeira para descartável. Porque no dia a dia, na correria, você pode escapulir. Assim, abriu a embalagem do sabonete, mas é só esse papelzinho, ou só esse plastiquinho, eu vou jogar aqui mesmo. Então, se você tem uma lixeira do lado, fica muito mais fácil o hábito. Você nunca vai pecar por uma pressa ou por alguma coisa, você sempre vai descartar correto. Então, e as casas têm um desafio hoje, os arquitetos não pensam em espaços para lixeiras corretas, né? Então, tem um desafio aí de pensar. Eu estou reformando um apartamento, estou acabando agora, então, a arquiteta falou, nunca vi tanto lixo no apartamento. Depois, na minha casa tem muita lixeira e lixeiras grandes, para não ter o risco para descartar certo, descartar incorreto. Então, a ideia justamente é deixar que isso se torne uma coisa estrutural, do tipo, olha, não precisam mais tocar nesse assunto, a gente não vai precisar fazer tantas campanhas assim, porque naturalmente as coisas vão evoluindo e as pessoas vão acabar entendendo a importância, né? Então, quando você perguntou de mensuração, essa é a minha mensuração do futuro. Sensacional. Vai ter êxito quando souber que as pessoas não precisam mais. Talvez não sei, eu acho que não vai ser na minha geração que eu vou ver isso, mas que a gente sim, claro, a gente fica na esperança, né? Esse é o nosso maior gol. Não, com certeza. Eu vi que você falou também sobre um tipo de plástico ali, que depois depois eu até comento e tal. Tá bom, vamos lá. E eu queria que você explicasse um pouquinho, e claro, né, sinta-se à vontade também para trazer outros cases aqui pra gente. Tá. Eu acho que é importante. A Braskem em 2012, há 12 anos, desculpa, em 2010, a gente começou a produzir o plástico verde. O que é o plástico verde? Ele é feito de cana-de-açúcar. Então, ao invés de você usar o petróleo, o plástico tradicional vem da onde? Vem do petróleo. Você tira a nafta. Você craqueia a nafta, o nome aí, você quebra as moléculas de carbono, você faz o C3, o C4, que é o propeno, o eteno, e dali você faz polipropileno, polietileno e tal. Essa é a cadeia tradicional do plástico, o plástico petroquímico. Em 2007, a Braskem desenvolveu a rota para fazer o plástico de cana-de-açúcar. Em 2010, a gente inaugurou a primeira fábrica aqui no Brasil do plástico verde. Então, um plástico feito 100% de cana-de-açúcar. Ele é exatamente um plástico como qualquer outro. Ele não é biodegradável, ele é feito de fonte renovável. Mas no processo dele inteiro, né, do crescimento da cana, da captura de CO2, até o que ele emite durante a produção, ele é CO2 negativo. Então, ele tira mais do ambiente CO2 do que ele produz. No ciclo inteiro dele. Sim. Então, é um plástico muito bem aceito pelas marcas que querem passar essa ideia de sustentabilidade, que tem um compromisso com a sustentabilidade. É um plástico muito aceito na Europa, uma parte dele é exportado para a Europa, para cosméticos, alimentos, assim por diante. Aqui no Brasil, já várias marcas usam. Os Estados Unidos começam a olhar agora mais para o plástico verde. Além disso, além desse plástico feito de cana-de-açúcar, a gente desenvolveu há 4, 5 anos o plástico feito de fonte renovável. E o que é legal é isso, porque as empresas muitas empresas têm um posicionamento de inovação, sustentabilidade. A Braskem tem uns pilares muito fortes: inovação, sustentabilidade, competitividade responsável e empresa humana. Desenvolvimento sustentável e inovação sempre foi pilares da nossa marca desde o nascimento da Braskem há 22 anos. Tanto que a gente tem um plástico verde há muito mais tempo do que a sociedade exige isso agora. A questão é o compromisso que você tem de entregar soluções diferentes o tempo todo. Nós temos um laboratório de biotecnologia aqui em Campinas, a gente tem um laboratório de inovação, 2 agora, no Sul. A gente tem um em Pittsburgh, nos Estados Unidos, estamos construindo um em Boston para ficar perto das universidades, do MIT, de Harvard, porque ali é um polo de estudiosos, de cientistas, para desenvolver novas tecnologias. A gente não tem as soluções hoje para
para chegar nos objetivos de ESG que a gente tem. Mas a gente tá tem muito próximo, investimento em inovação e tecnologia, exatamente para conseguir chegar nas soluções de produzir diversos tipos de plástico de outras matrizes, de outras fontes, e aumentar a reciclabilidade do plástico. Tá? Então, o Inil, que é o nosso plástico feito de PCR, feito de fonte pós-consumo, né? Então, todo plástico pós-consumo a gente trata ele, recicla e vira resina. Então, quando eu vendo da mesma forma que eu vendo a resina petroquímica. Tá. Só que ele tem propriedades e aplicações específicas para aquele plástico, como todos os plásticos têm. Um dos desafios que eu comentei é a educação ambiental. Existem outros 2 desafios para a produção desse plástico, que é tecnologia. Então, investimento em tecnologias que eu consiga cada vez mais Aumentar a produção, melhorar, né? essa produção e aumentar a produção Claro. de reciclados. O segundo é circularidade. O que é circularidade? É, ao desenvolver aquela embalagem, você já pensar no desenho da embalagem, como que ela pode ser descartada e reciclada mais facilmente. A gente chama de aumentar a reciclabilidade daquela embalagem. Ela ser produzida com o mínimo de matéria-prima possível, mas pensada de uma forma que ela recicle melhor. Vou dar um exemplo. As garrafas de água ou de refrigerante coloridas, elas têm mais dificuldade de ser recicladas do que as transparentes. Do que a transparente, Então, vocês viram o movimento da Sprite, por exemplo, tirando a garrafa verde e passando para a garrafa transparente, porque se você mistura todas as garrafas transparentes, você aumenta a reciclabilidade. Mais fácil reciclar do que as coloridas. E, para isso, o que a Braskem fez? A gente criou um laboratório de Design for Environment, de aumentar a reciclabilidade, que chama Casulo, fica aqui na Vila Leopoldina. E qualquer empresa produtora consumidora de embalagens para o consumidor final, qualquer brand, que a gente chama de brand owner, né? Então, uma Nestlé, Procter, Unilever, podem ir lá e repensar as embalagens deles sem custo nenhum. A gente faz a prototipagem, a gente chama de Design for Environment. Então, você ajuda a empresa a repensar a embalagem e muitas vezes isso pode significar consumir menos plástico ou menos material daquela embalagem, mas que ao ser descartada, a probabilidade dela ser reciclada 100% é muito maior e mais facilmente reciclada do que outras embalagens. Então, só recapitulando, são 3 tripés que a gente trabalha para ajudar o Inil, a nossa resina, a ser mais produzida. Esses tripés a gente chama de WeMove, que é um movimento que a Braskem acredita que precisa ser feito com todo o mercado para aumentar a reciclagem dos materiais. Então, é tecnologia, investimento em tecnologia, circularidade, que o Casulo é a principal entrega que a gente tem, e educação ambiental, que a gente faz através desses 3 locais que eu comentei com vocês. Perfeito. E pegando o tema que a gente traz bastante aqui no podcast, que é a questão de gestão de reputação, né? E também o que fazer, quais são as ações para prever ou para se planejar ou se antever a uma possível crise, por exemplo, de algum problema. E sabendo também, Ana, que, né, a gente tem cada colaborador dos mais de 8 mil colaboradores da Braskem acabam sendo também responsáveis pela reputação da empresa, né? Qual que é a dificuldade de manter todos esses colaboradores alinhados com todos esses programas? Né? Como que vocês conseguem fazer a comunicação interna para chegar a todo mundo, para que todo mundo tenha aquela corresponsabilidade de, essa marca aqui eu também sou corresponsável e eu não posso pisar fora, ou não posso fazer nenhuma coisa errada, que todo mundo vai estar ali pronto para me pegar no pulo. Então, é uma ótima pergunta. Qual que é o Porque muitas vezes as desafio? pessoas olham para mim, como a gente faz a gestão da reputação, eles olham e acham que a reputação é nossa, né? Você escuta a reputação, a gente pode fazer o que for dentro da empresa, mas a área de marketing é a reputação. Da reputação E não é, a gente brinca que absolutamente todo mundo, né, desde quem está na portaria da empresa até o presidente, todo mundo é responsável pela reputação. Qualquer movimento, qualquer integrante da Braskem faça, gera reputação ou não. Sim. Né? A nossa atividade petroquímica, é uma atividade de alto risco. Né? As fábricas petroquímicas são fábricas de alto risco. Então, a gente tem um trabalho muito grande relacionado à segurança. Né? A gente chega a ser, a gente é neurótico com a segurança. Assim, não pode haver falhas, porque é uma atividade de alta periculosidade. Perfeito. Então, isso já desenvolve internamente um sentido, uma experiência de comportamento correto das pessoas. Ela sabe que um comportamento incorreto dela pode gerar um problema para ela e para os colegas. Claro. Então, a gente tem uma cultura muito grande da questão comportamental. Tá. Um outro ponto as pessoas na Braskem têm muitos anos de casa. Né? É uma empresa de baixo turnover. E as pessoas são bastante apaixonadas, têm um sentimento de orgulho muito grande de trabalhar na empresa.
Então, isso faz um compromisso com elas. Elas se sentem, quando elas recebem alguma argumentação contra a empresa ou contra o plástico, elas se sentem ofendidas e elas querem se posicionar. Claro. E a gente faz campanhas internas, até a gente vai fazer uma grande esse ano, global, de atributos sobre o plástico, para elas terem condições de dialogar. Porque ela sai, às vezes, né, no final de semana, senta num bar, eu brinco que senta num barzinho com o cunhado que adora fazer pergunta difícil, né? E ele começa, mas o plástico, né? Ele está no rio, está no mar. E a gente quer capacitar as pessoas que estão ali dentro para ela ter argumentação, para ela falar sobre isso, para ela dialogar e ela ter orgulho do produto que ela faz. Claro. Então, a gente tem esses diálogos constantemente. Além disso, assim, a gente tem um código de conduta, obviamente, que a pessoa assina quando entra na Braskem, e tem, periodicamente, treinamentos de compliance que ela precisa rever. E ali a gente fala, né, que ela não pode ser um porta-voz oficial da empresa, até onde ela pode ir, o que ela pode divulgar. Perfeito. E muitas vezes a gente faz campanhas internas e estimula que eles divulguem. Então, a gente já faz posts, né, que ela pode divulgar nas mídias sociais se ela quiser. Então, a gente deixa muito claro o que é legal dela divulgar, o que ela não deveria. A gente orienta, você nunca pode impedir, mas você orienta o que não deveria divulgar. Então, a gente trabalha nesse balanço. Mas, em relação à reputação, a gente consegue, ao longo do tempo, mensurar aonde a gente está construindo mais reputação ou não. Principalmente, então, nesses últimos 2 anos, que a gente vem fazendo esse trabalho em eventos musicais, parques e praias. Praias a gente não começou intensamente ainda, está mapeado, mas a gente deve começar em breve. A gente já conseguiu, com a sociedade no Brasil, que é um dos stakeholders que a gente mede, a gente subiu em reputação nos últimos 2 anos, o que não tinha acontecido até então. Uma vez que eu direcionei mais o diálogo com eles e mostrei a importância do plástico, do que ele pode fazer, a importância do papel dele, a sociedade reconhece do esforço e reconhece que aquela empresa está trazendo uma solução e não um problema para ele, que basta o comportamento dele. Então, é assim que a gente mede, através desse diálogo e de olhar como que a gente muda essas chavinhas. Não é por vendas, não é por números de cliques ou curtidas. Isso não reflete o que a gente quer construir. A gente faz algumas pesquisas pontuais no finais de alguns eventos e muitas vezes as pessoas reconhecem a ação e não lembram o nome da empresa. A gente fala, tá ótimo, porque o objetivo com a sociedade não é. Se ele lembrar, melhor ainda. Ótimo, claro. Mas eu não quero construir 2 coisas. Eu não quero construir a imagem do plástico, que também é a empresa, porque senão causa uma confusão. Tá. Com os stakeholders mais próximos da marca, mercado financeiro, clientes, brand owner, formador de opinião, aí a marca vem primeiro. Porque eles já conhecem a marca. Fica muito mais fácil ele a Braskem está com esse compromisso. Perfeito. Ali a gente quer. Existe uma empresa que tem um compromisso e que está me ajudando a entender, a trabalhar melhor com plástico. Isso para a gente é o suficiente. Então, o que eu gero no final é um goodwill com a marca, é um orgulho de ter uma marca brasileira como essa, é a licença social para operar perto das comunidades, as comunidades perto da fábrica, olharem para o Braskem e falar, eu quero essa empresa aqui perto. Claro. Porque ela me ajuda, ela desenvolve a região. Então, é esse tipo de mensuração que a gente traz com atividade de marketing e comunicação numa empresa B2B. Perfeito. Não, exatamente. Eu até fico imaginando também essa gestão de pessoas, né? Porque você imagina o número, né, de funcionários. Então, não só essa parte, né, de reputação, mas também de gerir as pessoas, saber o ponto certo de cada uma, né? Desses 8 mil integrantes, a gente tem subgrupos, né? Classificação ali dentro. Porque você tem o pessoal que trabalha em turno da fábrica, então eles não estão todos os dias, e não necessariamente no horário comercial. As fábricas, elas só param a cada 6 anos para manutenção. Elas operam 24/7, 6 anos direto. Aí param 30, 45 dias, fazem manutenção, depois voltam a operar. Então, a gente tem turno o tempo todo. Então, para esse pessoal, dependendo do tempo que eles ficam fora da empresa, se eu faço uma comunicação interna muito rápida, eles não pegam. Não pega, Porque não dá tempo deles estar lá dentro. Então, a gente tem que pensar em todos esses públicos. O pessoal que viaja muito, o pessoal que está em outro país, fuso horário. Fazer live global é uma dificuldade, porque é cedo para o pessoal do México, é tarde para o pessoal da Europa. E é na hora do almoço o pessoal do Brasil. Então, a gente fica sempre negociando com algum público. Alguém vai ter que abrir mão um pouquinho ali para a gente conseguir ter um horário que pegue todo mundo. Então, a gente o tempo todo, internamente, está olhando para esses diversos públicos que tem dentro da empresa. O pessoal do escritório, agora com o híbrido, a gente trabalha hoje em modelo híbrido, então as pessoas são estimuladas aí 2 vezes por semana no escritório e o restante poder trabalhar de casa. Quando você tinha todo mundo no escritório, das 9 às 6, todo mundo igual, era muito mais fácil, porque você concentrava ali, você fazia uma ação, você fazia um café da manhã, você conversava com todo mundo. No híbrido, você nunca sabe onde as pessoas estão. Então, o aplicativo do Workplace no celular, a questão de você conseguir dar informações que eles possam consumir a hora que eles podem, e não necessariamente só naquele momento, ajuda muito a espalhar essas informações.
Não, com certeza. E você falando de todas essas ações, vem algum case específico na cabeça, assim, algo que você lembra com carinho? Que eu tenho muito orgulho, ele é de outro mundo, literalmente. Sim. Então, eu contei para vocês que o Braskem Labs começou da ideia de uma pessoa temporária. O Braskem Labs era o nosso programa de incentivo ao empreendedorismo de startup. Tá. Começou uma pessoa que era temporária na minha equipe. E aí, em 2014, eu acho, a gente estava numa reunião, tinha um estagiário, muito inteligente, um engenheiro, e ele falou assim, olha, eu fiz Singularity University e eu conheci uns caras que têm uma startup dentro do Ames Research Center, que é o centro da NASA, onde fica a Singularity no Vale do Silício. Perfeito. E eles são contratados da NASA, essa startup, para desenvolver uma impressora 3D que funcione na estação espacial em gravidade zero. Porque como é que o material deposita em gravidade zero? Claro. Sim. E na época que eu conheci ele, esse estagiário nem trabalhava na Braskem, ele era estudante. Na época que eu conheci, eles queriam homologar um plástico de fonte vegetal. Porque o que é a estação espacial? A estação espacial é um laboratório em órbita para poder testar como os materiais se comportam fora da Terra. Para que um dia consigam fazer viagens mais longas. Sim. E, até então, 100% do que ia para o espaço era trazido da Terra, nada era produzido no espaço. E eles queriam, através da impressão 3D, começar a produzir peças que não precisam vir na Terra buscar. Se eu não quero vir na Terra buscar, eu preciso ser uma coisa que eu crie em outro lugar, então de fonte vegetal. Autossuficiente, né? Exatamente. E aí, eu brinco que se o Matt Damon plantou batata em Marte, verdade. né? Dá pra plantar cana-de-açúcar em Marte. Ótimo A gente sempre filme, brinca, né? Ótimo filme. E aí, numa reunião, esse estagiário falou isso, eu falei, e você tem contato com eles? Tenho contato, eu consigo... Porque ele falou, eu não trabalhava na Braskem, mas eu falei para eles que tinha uma empresa no Brasil que tinha um plástico cana-de-açúcar e eles ficaram interessados. Bom, entrou em contato, os caras não tinham homologado ainda uma resina, a gente mandou a amostra, eles validaram a amostra da Braskem, então nós fornecemos o plástico verde para a primeira impressão 3D no espaço. Olha que bacana. Então, eles lançaram a recicladora, a impressora 3D, depois teve uma recicladora, mas primeiro a impressora 3D, e o filamento, que foi a primeira impressão, foi feito com o nosso plástico. E aí, obviamente, a gente queria contar essa história. Sim. Quando deu tudo certo, fechamos o contrato com eles, somos fornecedores oficiais e tal. Falei, bom, como é que eu conto essa história agora? É uma história comprida. E tem, assim, uma série de informações legais. Quanto custa o peso de cada quilo para mandar para o espaço? O que eles fazem com os resíduos que existem no espaço hoje? Que tem um monte de resíduo lá, é muito caro trazer de volta para a Terra. Então, eles têm um monte... Quebra equipamento lá, custa muito caro para trazer de volta. Então, eles têm eles vão deixando lá uma série de resíduos. E aí, a gente desenvolveu, com a agência que me atendia na época, uma estratégia de fazer um documentário com a Discovery. Dentro da Discovery tem aquele Mundo Inovação. Sim, verdade. Então, a gente desenvolveu um documentário. Então, nós fomos lá para o Cabo Canaveral ver o lançamento do foguete. Conversamos com os astronautas deram depoimento para o nosso documentário. Que bacana. E o foguete subindo e a gente morrendo de medo de explodir, né? Não explodiu, deu tudo certo. Que é uma preocupação, né? Exatamente. Aí de lá fomos para o Vale do Silício, para o Ames Research Center, entrevistamos os professores da Singularity e o pessoal dessa startup, que chamava Made in Space. Voltamos para o Brasil, esperamos 6 meses, porque demorou 6 meses, porque os astronautas eles recebem a cápsula com um monte de equipamentos. Então, eles vão montando e operando o que é mais necessário para eles sobreviverem lá. Tá. Como isso era uma primeira vez que ia fazer, não era algo... Então, demorou 6 meses para eles montarem a impressora e imprimir a primeira peça. E aí, a NASA nos mandou a imagem, foi uma astronauta mulher que imprimiu a primeira, era um tubinho de conexão, de cabos. Sim. E ela imprimiu, e quando ela pegou o material, ela falou, é a primeira manufatura do homem fora da Terra. Foi incrível. Aí, a gente fechou o documentário com essa imagem, e filmamos na fábrica aqui no Sul também, e lançamos esse documentário na Discovery e nos canais, fizemos um lançamento numa sala de cinema para os clientes e tal. Foi muito legal. Então, assim, ainda é o projeto que eu tenho mais, que é muito surreal, muito legal. Assim, não, literalmente fantástica. Fora do mundo, né? Fora do mundo, exato. De outro mundo, né? De outro mundo. Que sensacional. E isso mostra muito a inovação da Braskem no nosso DNA. Assim, a gente entende que o plástico e a química são commodities. Se a gente não trazer inovação, por isso tanto investimento nesses centros de pesquisa e tecnologia, a gente tem na Europa também, agora 2 nos Estados Unidos e 2 aqui no Brasil. 2 no Sul e em Campinas. Então, é só através de desenvolvimento de ciência e inovação que a gente vai conseguir evoluir e chegar onde a gente quer, com as soluções que impactem positivamente as pessoas, que trazem soluções positivas e sustentáveis para a vida das pessoas.
Não, sem dúvidas. E uma preocupação que sempre me bate aqui, principalmente você falando sobre tudo isso, são as tendências e agora o avanço da tecnologia. Acredito também que seja uma coisa que vocês monitoram bastante, até para entender também qual a importância disso para o mercado e como vocês também vão atuar daqui para frente. Como que é essa percepção e até mesmo essa demanda de tecnologia, como vocês observam isso para fora do mercado? A gente tem dentro da empresa a área de inovação, que é bem robusta, e nós temos uma área de digital, de transformação digital. Que está o tempo todo buscando essas soluções para dentro da empresa, de como a gente faz melhor, com mais tecnologia, mais digitalizado, com mais acertos e menos custo, né? No final do dia, você tenta digitalizar ao máximo. Então, é muito forte essa diretriz dentro da Braskem. E, olhando para fora, quais são essas tecnologias? Então, por exemplo, a inteligência artificial, né? Como é que a gente usa a inteligência artificial, não só nas nossas operações, mas muito nas atividades, né, de marketing, a favor do que a gente faz. Ainda é muito incipiente, a gente ainda está muito no começo de utilizar isso, mas não tenho dúvida que é uma grande ferramenta que a gente vai usar cada vez mais. Não, sim. Não, é legal perguntar, porque, cara, agora ela falando sobre isso da NASA e tal, a cabeça dá uma explodida, assim, porque as possibilidades são gigantescas, né? A gente fala de plástico, sobre sustentabilidade também, e falando sobre isso, e até voltando um pouquinho para falar de reputação, que eu acho que é sensacional isso, imagino também que tem uma grande preocupação, e não só de mostrar a forma do descarte, mas como isso também impacta diretamente na sociedade pela sustentabilidade, o meio ambiente, e todas essas outras ações. Um ponto importante que você falou que eu achei sensacional foi essa preocupação de mostrar em si a atividade, o quanto ela é importante e não talvez a empresa que está por trás, né? Bom, é importante, se ela souber, é legal tudo, mas é importante saber ali o que a pessoa está fazendo, o quanto isso é importante e tudo mais. E aí, em termos de reputação, e aí já falando até um pouquinho essa questão de crise, já aconteceu algum burburinho, alguma preocupação que chegou para vocês de uma forma um pouco mais preocupante? Várias. Vai impactar Inúmeras, a marca, né? Inúmeras. A gente tem, né? A gente administra a crise o tempo todo. Como eu disse, Sim. a operação, a natureza da nossa operação, né? Não só crises de operação, mas crises reputacionais mais amplas. A Braskem passou pela Lava Jato, né? Nossos acionistas estavam também envolvidos na Lava Jato. A Braskem teve 2 ações denunciadas, tivemos um acordo de leniência e ficou totalmente provado, né? Que a empresa tinha resolvido completamente aquilo. Passamos por um trabalho junto ao DOJ, o órgão de justiça americano, de validação do nosso sistema de compliance. Recebemos a maior nota de todas as empresas do Brasil do sistema de compliance. Então, hoje, o nosso sistema de compliance é muito mais robusto do que era. E a gente tem muito mais garantia de que a probabilidade disso acontecer de novo é muito pequena, porque hoje o processo em si é muito mais robusto de não deixar passar nada. Perfeito. Então, essa é uma das grandes crises que a gente administrou na época, e a gente estudou esses dados que a gente tinha, principalmente de reputação, nos ajudaram muito, aonde a gente perdia o lugar de fala numa crise, aonde a bomba cai na dimensão governança. A gente divide a nossa reputação em 7 dimensões, a dimensão governança totalmente, né, colocada em xeque, e qual das outras dimensões a gente poderia continuar falando que a gente tinha o direito de fala, que a gente não parou de produzir, a gente não parou de entregar isso para a sociedade. Claro. E a dimensão mais forte nisso era de inovação. Então, a gente continuou. E era exatamente na época, aconteceu mais ou menos em 2015, na época que estava lançando exatamente esse projeto da NASA. E a gente tinha recebido em 2014 da Fast Company o atestado de ser uma das empresas mais inovadoras do mundo, a única brasileira entre as 50 empresas mais inovadoras do mundo. Então, a inovação é do nosso DNA, faz parte, a gente nasceu assim. Então, eu não deixo de ser inovadora porque eu tive uma crise de governança. Então, a gente apostou durante muito tempo a nossa comunicação, mostrando essas entregas de inovação que impactavam positivamente para a sociedade. E mesmo durante os 3 anos que a gente geriu a crise da Lava Jato, a dimensão inovação nunca caiu com a sociedade. As outras dimensões foram questionadas e a inovação nunca caiu. Então, por mais que a gente tinha notícias negativas, as positivas nunca diminuíram. Então, aí você vê a base, a solidificação do que você cria ao longo desse tempo, com comunicações constantes, com entregas reais, com cases que realmente entregam. Essa não é a única crise que a gente já passou, obviamente é a maior delas, mas a gente tem outras menores e maiores, e a gente tenta tratar com a maior transparência possível. Então, assim, a gente não esconde, obviamente, nunca nenhuma crise, e a gente tenta falar com todos os stakeholders, mostrando exatamente o que a gente está fazendo para minimizar, impactar ou resolver
a eventual crise que tenha. E aí vão desde crise de logística, de realocação de pessoas, de uma série de outras crises que a gente tem e a gente administra. E Ana, na pandemia, como é que foi na pandemia a questão de não parar as fábricas, né, das pessoas se deslocarem? Como que vocês trabalharam toda a parte de comunicação nesse momento de pandemia? Então, a parte de escritório, a gente já estava muito bem preparado. Todo mundo já tinha laptop, a gente já estava começando a fazer um modelo flex na Braskem. A gente tinha mudado até a estrutura dos escritórios e tal. Então, o pessoal do escritório ir para casa foi muito rápido. A gente foi até tema de várias matérias de uma das empresas que não teve impacto nenhum do pessoal do escritório. Das fábricas, foi assim, o pessoal vulnerável, acima de 60 anos ou com alguma comorbidade, ficar em casa. Perfeito. E aí o pessoal não vulnerável fazia, então os turnos foram todos readequados e eles tinham testes de Covid na porta, tinham acompanhamento com máscara, com luva e tal. Trabalhavam de uma forma menos de contágio com os colegas e nos turnos mais específicos. E a gente conseguiu passar super bem, graças a Deus, com poucos casos, assim, né? perante o Brasil. Claro. Né? Nos Estados Unidos aconteceu uma coisa interessante. Numa das fábricas nossa, da Filadélfia, se não me engano, um grupo de 8 ou 10 integrantes, eu não lembro agora quantos, ficaram 28 dias dentro. No primeiro momento que estourou a pandemia, eles preferiram, eles tomaram a decisão lá deles ficarem hibernados na fábrica 28 dias. Sem sair. Dormindo, porque eles tinham medo também, exatamente. Tem toda a estrutura na fábrica, né? Para dormir, tem área de médica, tem banheiros, tem tudo, né? Então, eles ficaram 28 dias. Até quando eles saíram, teve várias reportagens nos Estados Unidos sobre isso, e eles viraram meio que heróis. E aí, o ator que faz o Hulk, que eu esqueci o nome dele agora. Mark Ruffalo. Isso, o Ruffalo. Ele fez um post no Twitter com essa foto e falando assim, eles são os verdadeiros super-heróis. Muito legal, os integrantes saindo da fábrica. Porque era naquele momento, no começo da pandemia, que as pessoas não sabiam. E eles tomaram a decisão de ficar lá para a fábrica, não parar, e também não ficar indo e voltando com medo de contaminar suas famílias e eles contaminarem. Porque o público ali restrito, eles não se contaminariam. Então, teve soluções, né, adequadas e a gente conseguiu. Não parou nenhuma fábrica, a gente conseguiu continuar produzindo. Para a comunicação foi um desafio imenso, né? Virar essa chavinha rapidamente. Claro, a facilidade é o fato de todo mundo ter o computador e a gente ter os canais digitais muito bem ativos. E a gente operou muito bem durante a pandemia. Eu sou muito fã do presencial. Eu acho que a conexão entre as pessoas é insubstituível. E eu acho o modelo híbrido perfeito hoje, porque você tem a flexibilidade, eventualmente, de estar trabalhando de outro lugar, e você não perde a conexão com a sua equipe. A cultura da empresa é muito vivenciada presencialmente. Com certeza. Então, eu acho que o modelo híbrido voltou de uma forma muito positiva e tem se encaixado muito no nosso dia a dia. Perfeito. Não, sensacional. A gente já está caminhando aqui, né, para os finalmente. E... Você já percebeu que se deixar, eu fico o dia inteiro, né? Não, e é assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Então, não pense que está atrapalhando, que é assim que a gente gosta mesmo, né? Bastante história para a gente é uma aula, né, Camilo? A gente aprende bastante, é uma troca sensacional. E, para o final, a gente sempre deixa uma mensagem final. Mensagem final é um espaço aberto para você, com certeza, dar uma dica para quem já está na área, para quem está entrando agora, né? E até mesmo falar sobre a sustentabilidade, falar sobre a Braskem. Então, sinta-se à vontade para deixar a sua mensagem final. Muitas vezes me perguntam, né, que dica você dá para o profissional de marketing e comunicação. Para mim, assim, curiosidade e gostar de pessoas, né? Você ser apaixonado por ver como que as pessoas se relacionam com as informações. E você se atualizar não apenas através dos canais tradicionais, né? O profissional de marketing ele tem que despertar o olhar para como o mundo está evoluindo, como que as relações humanas estão sendo estabelecidas, como as pessoas consomem e como elas absorvem aquela informação. Então, eu sempre brinco, quando for viajar, abre ainda mais esse olhar. Vai em museus diferentes, vai em lugares que não são comuns a você. Entenda o olhar do outro. A gente tem muito de olhar a lente pelo nosso olhar. Então, no caso que você falou, como é que é da questão de educação ambiental, eu sempre olho pelo meu lugar, pela minha estrutura que eu tenho, mas ela não é a realidade de todo mundo. Então, como é que eu olho uma outra realidade, ou mais positiva ou mais negativa, e eu entendo que a comunicação ela tem que trabalhar em todas as vertentes, não só na que você está. Sim. Então, quanto mais você ampliar este olhar do profissional de comunicação e entender que a maneira de se comunicar hoje, a maneira que as pessoas absorvem informação hoje mudou muito e tem mudado muito rápido. É uma mudança muito rápida. Então, você tem que estar o tempo todo repensando se aquela sua mensagem está sendo passada da melhor forma e está sendo absorvida.
E é um desafio, porque assim, as empresas mais tradicionais gostam de vídeo de 7, 8 minutos. Porque como eu vou contar a história da minha empresa em menos de 7, 8? Não, você vai contar em 30 e vai contar. E vai dar certo. Mas para você provar que em 30 segundos aquilo vai acontecer, é muito difícil. Então, é o trabalho constante do olhar do que realmente absorver. Não do que você quer falar, mas do que o público realmente está absorvendo sobre a sua marca. Porque às vezes você faz uma mega campanha que internamente todo mundo acha o máximo, é lindo, e não performa. Exato. Porque você não falou no formato e na frequência e no canal que realmente os seus stakeholders estariam escutando. Então, às vezes, as brigas são grandes, mas isso vai dar certo? Vai dar certo. Vamos lá. De novo, os dados nos ajudam muito. O ano passado, eu fiz um curso no INSEAD na França de uma semana que era de transformação digital, liderança de transformação digital. E tinham muitos casos, muitas empresas de B2B. E aí, no final do curso, assim, resumindo uma semana de curso, dados, dados e dados. Trabalhem com dados. Porque hoje, se você faz qualquer ação sem ter dados prévios, exatamente saber para quem você está falando, como, frequência e tal, e na compra de mídia, você não comunica e gasta dinheiro à toa. Por isso a gente tem hoje uma cadeira de BI dentro da minha equipe que a gente não tinha no passado. Essa cadeira tem 2 anos. Porque assim, sem o BI você navega às cegas, e navegar às cegas hoje você não encontra com quem você quer falar e você paga muito mais caro numa compra de mídia. Ainda mais com fluxo, né, constante de informações, de conteúdo. Então, se você não tiver um direcionamento do canal e do nicho ali do público, você fica realmente meio perdido, né? Tá vendo? Porque tem a conexão de exatas com humanas. Tá não, isso... Dados e dados. Isso tem que ter umas mentes pensantes ali nos ajudando. Não, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Bom, o papo tá sensacional. Eu ficaria horas aqui conversando, muita coisa bacana. Mesmo. Já queria te agradecer, Ana. Muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Dizer que a porta do podcast está sempre aberta, então sempre que você quiser voltar, vai ser uma honra. Pode ter certeza, e a gente vai estar aqui te esperando. Aguardando o próximo convite, quando você achar que eu tenho uma novidade para contar. Com certeza. Depender da gente, né? Todo dia a gente está aqui. Então, muito obrigado, de verdade. E agradecer também ao companheiro aqui de bancada. Muito obrigado, Camilo, mais uma vez. Eu que agradeço. Show de bola. Eu que agradeço. E agradecer você também, que ficou na audiência. Muito obrigado, você que está nos assistindo ou está nos ouvindo. Então, lembrando, por favor, gente, deixa o comentário, compartilhe esse episódio, deixa aí a sua curtida, por favor. É importante, nos avalie aí de onde você estiver ouvindo, tá bom? Que é muito importante. E, sendo assim, nos vemos num próximo episódio. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.